Vamos lá para baixo, para o Museu de Atenas, verificar a destruição que fizeram com a minha terra querida. E depois nós vamos no Monastirac comprar coisinhas, comprar... Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente, trazendo nosso amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, para a gente falar hoje sobre uma coisa que sempre me perturbou. É a natureza de cada um, nós temos a nossa natureza, né? Individual. Eu nunca me conformei, por exemplo, com a condição social das pessoas, né? Por que que umas pessoas são fortuitas, outras não são? Por que que umas têm muito recurso, por que as outras não têm? Por que que muita gente vive no conforto, outras não vivem? Então tem uma série de ideologias, uma série de religiões, uma série de doutrinas que atribuem essas coisas a inúmeras questões. Eu, individualmente, acho que muitas dessas hipóteses são meras elucubrações, meros achismos, é o termo mais apropriado. Mas sinto também que existe uma questão que pesa, apesar de eu não compreendê-la. É isso que eu vou procurar explorar o Jorge hoje, para que eu possa sair daqui com uma ideia diferente, né? Porque me aflige muito eu ver o meu irmão, que somos todos um, né? Não adianta a gente ficar aqui professando e agir diferente, é hipocrisia, não. Então eu me sinto mal, me sinto penalizado, me sinto impotente quando eu vejo meus irmãos pelo planeta fora padecendo de situações terríveis do nosso ponto de vista, né? O nosso pequeno entendimento, sei lá. Então, antes de a gente, depois da minha dissertação inicial, né? Como é que você está, Jorge? Tudo bom? Tudo 100%. E hoje ele está feliz, né? Porque a temperatura em Florianópolis deve estar beirando os 40 graus. Sim, está ótimo. Está insuportável. Está suportável. A sensação térmica, então ele hoje está se deleitando. Não, ontem estava 38, né? Tá... Quando eu abri a porta, eu vi ele, toque, eu abri a porta aqui, eu falei, se esse homem me aparecer hoje, com camiseta por baixo, alguma coisa, eu vou telefonar lá para o instituto. Porque não é possível, né? Mas tá aí. E aí, tudo bem então? Tudo, mas é engraçado como a temperatura, como o ambiente fica bom, então eu estaciono longe daqui, né? Para ver. Ele estava andando, daí na rua aquele calor, assim, isso. Aquele bafo, aquele mormaço. Inferal, do inferus, né? O calor do inferus. Nos inferos é mais ameno, né? É temperatura de superfície, mas que coisa agradável, né? Se você respira aquela coisa quente, assim, aquela vitalidade. É lindo, né? Mas calma que ainda vou instalar aqui, né? Ainda não tive condição de instalar aqui aquecedor. O aquecedor não, o ar-condicionado vê aqueles 16 graus na minha frente assim. Aí trava, né? Não funciona nada. E o Jorge batendo o dente aqui. E aí, Jorge? Ano retrasado, eu fui fazer as catedrais do Ocidente, né? E aí peguei assim, a maior nevasca na Europa, assim, nos últimos 40 anos, negócio assim. E daí o frio é uma coisa tão estranha que daí ele trava de tal maneira o raciocínio e o cérebro que aí eu perdi o contato com o idioma, não conseguia interagir em nenhum idioma. E aí o frio, ele desabilita de tal maneira o engendramento mental para mim, né, que eu não conseguia nem mais dominar o idioma, assim, era uma dificuldade, assim. Interessante, né? Cada um somatiza de uma forma, né? E eu gosto muito do calor, gosto muito. Eu me sinto, não bem, mas eu me sinto confortável. Que tá certo que para dormir, por exemplo, a hora que a gente repousa, a hora que a gente descansa, é melhor o friozinho, porque aí você tem condição de se agasalhar, de se acobertar e acabou. O calor já não tem solução, né? Fica aquela coisa maluca. Bom, nós estamos falando de calor e de frio, e é exatamente isso que toca também o nosso assunto, né? Tem muita gente passando frio. O calor, ele tende a agitar toda a matéria, né? E no físico, no vital, no astral.
E aí quando o calor agita a matéria, aí é a hora de você estabelecer a autoridade, né? Então o calor em si, ele é altamente bem-vindo, né? Na questão de tratar com as próprias coisas da vida. E o frio, ele faz o contrário, ele concentra, né? É como se... Lembra outro dia a gente conversou sobre os polos de criação do universo, dos planos, tudo. Então, assim, o solve em direção ao calor e o coagula em direção ao frio. Então, quanto mais cristalizado, mais em direção à matéria, né? E aí, como cada pessoa tem um temperamento, né? Aí, por isso, da adequação a esse tipo de temperatura. Tudo tem a ver, organicamente. Então tá. Vamos lá. Condição. Nós já falamos em programas passados. Você abordou muito legal. Você pode dar uma repincelada, assim, vamos dizer. Hoje nós temos o exemplo, a própria história nos passa. Isso é histórico. Isso não é imaginável. Isso não é achismo. O histórico continuam sendo as castas da Índia, né? Que são diferentes classes sociais. Já vem uma divisão aqui. Quando é que começa, ô Jorge? Por que o ser humano vive em diversas condições sociais, que é o que a gente vê? Por que uns têm mais, outros têm menos? Essa história, sem nada pejorativo, essa história de que o fulano vive na África, em Biafra, e é pele e osso porque numa vida passada ele fez isso, fez aquilo... sinceramente, tudo bem. Pode até ser verdade. Mas caramba, como tem gente que fez mal aqui, hein? Que lei é essa? Essa lei é meio... Puxa vida. Essa lei é meio cruel para fazer as pessoas padecerem por uma coisa da qual elas sequer se lembram. Então, eu penso desse aspecto. Como é que você vê essa questão? Claro que você tem um ponto de vista formado e muito bem embasado, você vai passar para a gente. Por que a humanidade, em todas as eras, com exceção naquele início, né, que eram todos iguais, viviam no tempo, os guturais, que emitiam som gutural, os neandertais e tudo, eles viviam numa comunidade. Aí já não é início, aí já é o período pós-queda, é o estágio da degradação, né? Degradação. Então tá, sim, vamos lá. Então nos posicione sobre essa questão. Então assim, Então, assim, quando a gente vem conversar aqui, como você está usando uma hora do teu tempo de vida e depois mais o tempo de preparação, tudo, do conteúdo, e eu estou usando uma hora de vida e quem vai assistir está usando uma hora de vida, então a gente sempre tem que trazer alguma coisa que seja construtivo, né? Que ajude ou que subsidie a quem está assistindo elementos para que contribuam para uma formação de um ponto de vista, ou uma aceitação, uma negação, ou uma expansão do conhecimento, ou caminhar em direção à iniciação, ou qualquer coisa assim. Então vamos tentar fazer uma conversa assim bem assim, prática, né, para que realmente seja como sempre a gente quis fazer. Uma coisa bem útil. E também nunca iludimos ninguém. Isso que é bacana. Então Não, ao contrário, né? Exatamente. A gente tenta dar elementos para que as pessoas saiam de um delicioso estado de ilusão. Então, a gente não pode mostrar que existe só um ladinho bom e tudo é bonito, tudo é maravilhoso. Não, existem as outras questões. Só se desilude quem antes teve iludido, claro, né? Claro. E nunca um terceiro consegue te iludir. Você se deixa iludir, né? Por um desejo ou por um interesse qualquer, né? Então, primeiro a questão assim, começar pela etimologia, né? Vamos lá. Da condição ou estado social, né? O estado
de status, do verbo estar em latim, a condição de estar parado, por isso status quo, é onde você está, como é que não tem a ver com o que se conceitua hoje como Estado, porque se confunde Estado, quando se fala Estado social, a inclusão do indivíduo em um Estado e um Estado político, né? O conceito de Estado, como a gente conhece hoje, e isso é pertinente conversar, porque a condição das pessoas está intimamente ligada às nações, ao Estado social, a condição social ligada ao Estado social, né? O conceito de Estado, como a gente conhece hoje, começa com Maquiavel, né? E a organização do Estado, como a gente conhece hoje, de divisão dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, começa com Montesquieu, quando escreveu o Espírito das Leis, né? Então é tudo coisa recente, né? E a base de todo o processo da condição social e do Estado social, e que é um referencial, que seria o liberdade, igualdade e fraternidade, que é um lema da Revolução Francesa e que consta no pavilhão francês. Esse lema ele tem tanto ou mais a ver com o Brasil do que com a própria França. Em 1699, um escritor chamado Fénelon escreveu As Viagens de Telêmaco, né? Telêmaco ou Telêmaco, né? E aí um desses capítulos, quando ele escreve a viagem, é a viagem de Telêmaco a um lugar que ele chama de Bética Feliz, né? E a Bética Feliz que ele escreve é como se fosse a República de Platão. Eles escrevem em Atlântida, né? Só que daí o Fénelon ele descreve a trajetória, as idas e vindas dos fenícios e o lugar onde eles se estabeleceram, né? Que foi no Brasil, né? Que os fenícios se estabeleceram no Rio de Janeiro, né? No próprio nome do Brasil, né? E aí, então, esse liberdade, igualdade e fraternidade que foi trazido para a Revolução Francesa, e ele só passa a fazer parte como lema da França mesmo depois de 1940, né? Teve um tempo que daí não foi usado. Isso tem a ver com um Estado social, né, onde havia isonomia de condições sociais, que era a base do que a gente constituiu hoje como Atlântida, né? A razão de haver essa distinção de classes, né? E veja que todos tentaram fazer distinção de classe, né? A Índia, depois do processo de degradação, quando termina o Império de Han, ela institui o conceito de castas, né, que foi abolido na Constituição de 47, acho, 1947. A própria Grécia, quando vão estruturar Atenas, então aí começa a estruturar o que seria o embrião da democracia, com Solon. Aí Solon, ele primeiro eleito arconte, né, uma espécie de juiz, né, e aí depois, quando ele vai conduzir os destinos de Atenas, a primeira coisa que ele faz para gerar o que seria uma democracia é extinguir e perdoar as dívidas, porque um dos grandes grilhões, né, de submissão na condição social é a questão financeira, né? Então ele perdoa as dívidas e estabelece ele a divide em várias tribos, né? A Grécia na época, né? E aí cria a assembleia, cria os conselhos, coisas assim. Depois vem Clístenes e aí vai estabelecer o que seria realmente a democracia. E a primeira coisa que ele faz é dividir a população em 4 castas, quatro classes, né? Mas baseado no poder aquisitivo, né? Sabe que assim,
a democracia grega, a democracia ateniense, que é o berço da democracia hoje, né? Considerando esses apêndices aí de Maquiavel, de Montesquieu e tal, para criar esse conceito deturpado que se tem hoje de democracia. Então ela era democracia, mas para uns poucos, né? Que então, assim, na época que vai estabelecer o processo democrático para se chegar a um equilíbrio de estado social, de condição social, então ela tinha por volta de 350, 400 mil habitantes. Estima-se, né? Porque os gregos nunca se preocuparam em fazer censo, né? Na época, né? E daí desses 400 mil, tipo 150 mil eram considerados assim, como tendo direitos sociais, direitos políticos, né? Os restantes eram escravos ou populações adicionadas e nascidos escravos, essas coisas assim. E dentro desses 150 mil, daí só era considerado cidadão com direito a se manifestar aquele que tivesse mais varão, o homem com mais de 30 anos, né? Então isso reduzia uns 30 mil seres humanos. E a democracia se fazia num negócio chamado Assembleia, né, onde todos tinham direito a se manifestar. Mas nessa Assembleia compareciam 3, 4 mil pessoas no máximo, né? Então o país inteiro quem decidia eram 3 ou 4 mil pessoas, o que seria aí de 300 para 4, 13, 14% que conduzia e o resto era conduzido, né? E aí com o tempo se definiu mais ou menos esse processo e o próprio termo democracia, que daí tem a ver com a questão do Estado Social, da condição social, ele é um termo pejorativo, né? Quem chamava o Estado na época, o regime de democracia, era aqueles que eram contrário às mudanças, então era como se fosse uma coisa negativa, porque a forma como os gregos se referiam à democracia, Clístenes principalmente, era como isonomia, iso igual, então o princípio das leis para tudo igual para todos, né? E aí tinha o direito das leis, o direito de participar das assembleias, o direito de se manifestar na assembleia, isonomia, isegoria, e aí. Então sempre o que se buscou foi um estado de igualdade, para que em um estado de igualdade todos tivessem a mesma condição social. Mas mesmo assim, mesmo nessa busca por esse estado de igualdade, né, ainda havia divisão de castas, né, divisão de classes, né? Então, assim, para ser na época o judiciário, qualquer pessoa podia se oferecer, né, voluntariamente, né? Podia se oferecer para ser juiz, né? E aí dentro do que se oferecia era feito sorteio. Então todos os cargos que existiam na democracia enquanto berço, né, eles estavam à disposição de todas as pessoas, nenhum deles tinha remuneração e era tudo por sorteio, com exceção do arcontado, que daí era aqueles mais antigos, mais sábios, que daí então davam as direções. E havia uma distinção muito importante, que daí eu trago isso à nossa discussão, que é o conceito de como que Atenas se relacionava com as cidades da Liga, né? E como que ela se relacionava internamente. Para se relacionar externamente, ela usava um conceito chamado kratos, que é poder, onde demos, kratos, né? E o democratos, democracia, não é o poder do povo, né? É o poder do povo transformar o Estado onde ele vive. Tanto é que o conceito de democracia só tinha sentido quando havia uma revolta popular contra alguma coisa errada dos que norteavam o país. Quando havia esse levante, então ali era democracia. Isso que era o contrário à democracia, e considerava isso como um termo pejorativo, eles diziam que daí as pessoas não tinham conhecimento nem condições de julgar as coisas, né? E era uma turba querendo tomar o controle do Estado, por isso chamavam de demos kratos, né? E aí só quando era para se relacionar
e então ela usava esse poder contra as outras cidades da Liga, da própria Grécia, né? E quando era internamente, daí o termo, ao invés de ser Kratos, era Arché, né? Era o Arquia. Então seria o equivalente a se ter uma demoarquia, demosarquia, não uma democracia. O Kratos se aproxima muito mais do Império Romano, do uso da força, do que propriamente da autoridade, porque o Kratos é poder e o Arché é autoridade. Sim. Considerando o que a gente vem falando faz tempo, e a gente fala do mundo das ideias, né? E eu não sou capaz de acessar nada que já não exista. Isso é até uma questão de lógica, né? Isso é válido, inclusive para o abstrato, inclusive para o búdico, inclusive para o átmico, né? Só se pode transformar em matéria o que existe em formato de matéria. O que acontece é o estado de matéria que muda. Você pega uma abstração, uma intuição, era aquela coisa rarefeita que você vem e lança, né, para a humanidade. Então você teve uma ideia, mas é matéria, então procede o que se diz. Então, considerando assim, onde que isso aqui é tudo, essa sua resposta vai dizer por que se originou essa divisão. Sim, eu sei. Se eu estou começando... Transbordo da cadeia lunar. Pode ser. Se eu cheguei aqui, se engendraram e me botaram, se alguém, alguma coisa, criou o ser humano, colocou ele aqui, primitivo, não tinha nada, tal, e ele começa a pensar. Como ele só pode pensar aquilo que alcança, que entra no mundo das ideias. Aonde o ser humano, ou como começou o ser humano, começar essas divisões, onde é que estavam essas divisões? Já existiam, já tinha conflito antes de começar essa humanidade, já tinha classes sociais em algum outro lugar, onde ele pudesse captar essas ideias e materializar, como os meus compatriotas aqui, os gregos, por exemplo, começaram a fazer essas cisões ali, eu sou da aristocracia, você já é do povo. De onde eles tiraram essas ideias? Mas veja que tudo é bom a gente esclarecer, né? Sim. Então, a forma de governo interna, então veja, aristocracia, né? Depois tem a oligarquia. Sim. Né? Então, oligarquia, hoi, oligoi, os poucos, né? Então alguns mandando nos outros. Sim. Né? O aristocracia, hoi, aristoi, desculpa se a pronúncia não está correta. Não, tá bom, deixa seu. Então, o hoi, aristoi, né? Os melhores, os mais sábios. Então, a aristocracia, como forma de governo, ela seria desejável, né, caso não se considerasse os melhores só aqueles que têm mais recurso material. E isso não vale, porque o melhor é aquele que tem mais conhecimento e fraternidade o suficiente para considerar os outros como irmãos e conduzi-lo a um lugar de equilíbrio, a uma isonomia. Você veja, se a gente voltar no tempo, para você completar o teu raciocínio, vamos voltar o que a gente sabe de história. Dá para voltar no tempo até quando o tempo não era tempo. Tudo bem, mas o que a gente está acessível a todo mundo aqui, que você pode dizer que está todo mundo acessível. Sempre o ser humano foi um ser bélico. Não. Você sempre brigou, sempre tentou defender e não sei o que. Não, porque daí já é um processo de degradação. Nós já vamos voltar com essa questão da origem, claro, e de onde começou essa separação em castas. Isso. Né? Mas é que assim, toda nação, ela passa por várias etapas, né? A primeira etapa de uma nação sempre é uma etapa sacerdotal. Então, ela vai ser engendrada em função de um núcleo de conhecimento. Você pegar todas as raças, todas as grandes nações, todos os impérios, de início era um núcleo de conhecimento.
né, os gregos, né, os maias, os incas, os astecas, toltecas, aí os nórdicos, o Império Persa, o Império de Han, a Babilônia, o Egito, a China. Nossa, sempre então, é um núcleo de conhecimento. Então, a aglutinação é o núcleo sacerdotal, é o núcleo de conhecimento. E sabe por quê, Grego? Bom, antes de continuar aqui. Então, inicia como um núcleo sacerdotal, né? Daí esse núcleo sacerdotal, esse núcleo de conhecimento e sacerdotal não é de religião. É isso que eu ia falar para você esclarecer. A religião já aparece no momento de degradação social. Okay. Né? Então, em um momento de sabedoria, vamos mudar a palavra, né? Tá. Daí isso com o tempo ele tende a degradar, porque esse núcleo ele passa o conhecimento e se retira, né? Então sempre assim, e esse conhecimento ele tende a ficar disperso, esparso e ser analisado sobre vários aspectos, e ele tende a degradar. Quando ele tende a degradar, aquela nação ela se transforma em uma nação beligerante, né? Então, onde ela tinha autoridade, que era autoridade espiritual, para conduzir seu próprio povo e servir como exemplo para os demais, quando essa autoridade deixa de existir, né, o que vem em seguida é o beligerante. Eu perdi o meu guia, vamos dizer, eu perdi o meu guru, E aí eu vou me impor na força. Então o país se transforma em um império de ideias e um império militar, né? E aí, obviamente, isso causa um desgaste aceleradíssimo, né? Que, assim, o processo de inflexão, de descida, de queda de qualquer império, de qualquer nação, né? Ele está no modo turbo quando ele se transforma em um país beligerante. Todas elas, né? Todas foi assim, né? Quando chega no máximo da degradação do estado de militarização, de beligerância, daí então aquele poder que era quem estava dominando, né, ele passa a ser substituído pela força, e aí a força financeira então passa de um estado celeste, ou divino, ou sacerdotal, ou de ideias, para um estado militarizado, para um estado mercantilizado, onde daí tudo é mercantilizado, onde então o divino é vendido, onde a força militar é vendida, onde as coisas são vendidas, mas principalmente todos os seres passam a ter um valor medido em coisa, né? E onde então se cristaliza a questão das castas. O passo seguinte é a ruína total. Quando acontece isso, Grego, daí, e na medida que isso vai acontecendo, daí as mônadas, né, as almas mais antigas, mais elevadas, mais sublimes, mais prontas, elas já não encontram mais ambiência para nascer ali. Então, aqueles que viriam a nascer em um estado de harmonia, em um estado de isonomia, quando isso parte, né, para um Kratos, né, para um estado de beligerância, ali já não tem mais oxigênio, já não tem mais, assim, o ar já não é mais apropriado para que elas nasçam, então fica em reserva. Quando vai degradando, fica em reserva. Quando degrada completamente e chega na parte de mercantilização social, né, isso não preciso falar porque não é o assunto que a gente vai fazer hoje. Mas então, quando chega em estado de mercantilização, né, aí então há um movimento das chamadas aves de arribação. Aí então essas grandes consciências, esses seres que lutaram pelos outros, pela paz, pela fraternidade, pela liberdade, pela igualdade, pelo amor universal, eles começam a vir a existir, a nascer em um outro ponto. Aí ali emerge uma nova nação sacerdotal, uma nova nação com poder divino. E aí, novamente, então, aí ela vai crescer, né, vai militarizar, vai mercantilizar, vai acabar, migra todo mundo. E aí vai aquele bando de aves de arribação mudando de uma nação para outra, uma nação para outra. Então, o que vai ficando para trás, né, assim, os resíduos daqueles, assim, os que não foram ficam, né? E os que daí eram mais apropriados, como se fosse uma aristocracia na sua essência mais profunda, o Roi Aristói, os melhores. Quem são os melhores? O mais pacífico, o mais calmo, o mais fraterno, o mais amigo, o mais amoroso, o mais sábio, o mais ponderado, Isso é a aristocracia humana,
né? Não quem detém o poder, não quem detém o dinheiro, não quem manipula, não quem faz guerra, não quem invade, não quem mente. Isso não, isso é o resto, né, da humanidade. Então esse povo se move. Quando se move, inicia uma nova nação. E é por isso que daí então quando o Estado ainda permanece, quando a região ainda permanece, há coisa para ser resolvida, né? E aí o processo vai acontecer dentro da busca da lei do equilíbrio. É interessante. Muita gente, hoje você ouve muita gente assim perder a fé. A fé religiosa mesmo. Tem gente que não quer, não acredito mais em nada, patati patatá, porque as pessoas estão, eu acho que despertando, né? Porque quando você está insatisfeito com alguma coisa, porque você está buscando o novo, alguma coisa que te preencha, né? Aí já não é desejo, não é nada, é uma coisa, é um anseio interior mesmo. Vontade, isso, que é totalmente diferente do que desejo, já falamos sobre isso. Sim. Mas eu não vejo, como é que se diz, porque diz que o bem sempre vence o mal, mas não é isso que a gente tem, não é isso que a gente tem visto. Humano, né? Essa lei é meio estranha nesse aspecto aqui, pelo menos do nosso ponto de vista lógico e tudo, né? Pô, caramba, a gente vê todo mundo batalha, isso aqui que você acabou de dizer, nações beligerantes, porque os seres migraram para outros lugares, aí eles deixaram os outros acéfalos lá, eles começam a brigar, se degladiar. E agora nós estamos em pleno século XXI. Ninguém nasce em uma família que não seja bem sua. Né? Já falamos sobre isso também. Mas aí vai entrar essa questão que nós temos que esclarecer bem. Vamos esclarecer. Porque daí há que se buscar o equilíbrio. Não é? Há que se buscar o equilíbrio. Não é? E alguém tem que fazer isso. A nação, quando ela se transforma de beligerante em mercantil, né? E de mercantil em degradada, aí não dá para apagar o quadro negro e começar do zero. Sempre fica uma coisa para resolver e alguém tem que resolver, né? O que acontece, então assim, só concluindo a questão lá da democracia, então, e se aplica muito ao mundo de hoje, né? Então se diz que a democracia no seu berço, que é a democracia ateniense, era uma democracia sem Estado, porque o conceito de Estado não existia, né? E existia o conceito de polis, mas a polis não era uma cidade-estado. A polis era era um conjunto de cidadãos, né? de semelhantes, né? Então era uma democracia sem Estado, né? E uma política sem políticos, porque todos os cidadãos exerciam cargos, né? E porque nenhum cargo era remunerado. Então esse era um estado de isonomia, né, que permitia um equilíbrio e se cria uma referência que é usada 2.500 anos depois, ainda é usada como referência. O porquê, o teu questionamento primeiro, de haver essa questão de castas, né? Então, se você pegar todas as tradições, sempre há a divisão de castas, né? Precisa ter uma razão para isso, né? Sim, porque assim, hoje, ao invés de a gente viver no mundo uma democracia, de maneira geral, a gente vive uma plutocracia, né? Que é assim, os acumuladores de riqueza que determinam o kratos, né? O poder, né? E em todas as tradições sempre aconteceram essa divisão, mas um exemplo assim, bem basilar, e que foi a origem dessa interpretação errônea, é que assim, na época do Império de Han, né, da sinarquia de Han, então existia o sistema de castas, e já vou dizer por que inclusive no Império de Han existia o sistema de castas, mas as castas não eram baseadas na condição social. Então não existia a aristocracia, não existia a plutocracia, não existia... Não, o sistema de castas era baseado na tônica do indivíduo, né? E aqui da Terra, então, quando ela teve esse movimento de 23 graus e se criou as 4 estações, se criaram os 4 temperamentos e 4 tipos de indivíduo, né? Inclusive isso era previsto acontecer, porque quando os seres evoluíram do momento evolucional anterior para a Terra,
Isso foi feito em 4 vagas de vida, em 4 ondas, né? Então chegaram seres de 4 níveis de consciência diferentes, né? Durante a sinarquia de Han, o Império de Han, né? E aí que abarcou boa parte do mundo, e quando ele estabelece todo o poder temporal no mundo inteiro, e ele tem a última batalha no que hoje é o Ceilão, Ceilão? Sri Lanka. Hoje Sri Lanka. Era o Ceilão, antigo Ceilão, hoje Sri Lanka. Então, daí ele volta e aí se retira, que ele tinha a cidade principal onde ele regia, né, toda a sinarquia, era onde hoje é Afeganistão, e aí ele se retira para o Tibete, e aí passa de Han, Império de Han, que é o carneiro, que é guerreiro, né, que é a espada, para o Império de Lam, né, que é o cordeiro, que é o báculo, que é a paz, né? Então se cria o lamaísmo. Isso. Né? E aí, na época do Império de Han, então o sistema de castas era baseado na tônica de cada ser humano, e era baseado na cor da alma, né? Que a cor da alma é o que você é, dependendo do que você é, você vai ter uma atividade. E que você explicou, né? Sacerdote, trabalhador. O sacerdote, o guerreiro, isso. O comerciante e o trabalhador. Isso. Exatamente, era isso. Só para recordar. Mas daí na época do Império de Han, o sistema de cor de alma chamava-se, o sistema de castas chamava Varna Ashrama Dharma, né? Então é a lei baseada em quem você é. E aí sim, então a minha alma ela é mais rubra, né? Eu tenho a tônica guerreira, né? E eu vou ser preparado para assumir a minha condição nos vários estados de guerreiro. Só que daí... A tua aptidão. Mas aí eu vejo que, na verdade, também em mim existia a tônica da arte, né? Então eu vou deixar de ser guerreiro e vou me transformar em um trabalhador, porque eu vou criar arte. Devido assim, mas agora, além de eu criar arte, né, eu também posso aprender o comércio, e o comércio é o comércio dos bens que mantém a vida, e a própria arte, a cultura, assim. Então eu vou ser instruído para, e aí minha alma muda de cor, né, que é o que tem em mim, que dá a minha cor, né, e não é a cor de pele, né. Então era um sistema de castas absolutamente flexível, de acordo com aquilo que o indivíduo fosse. Esse era o sistema perfeito, né? Porque onde cada um estava socialmente naquele ponto em que ele se sentisse feliz, né? Eu não estou feliz como sacerdote, eu prefiro eu prefiro trabalhar, fazer a coisa mais nobre de todas, que é produzir alimento, né, da terra. Então eu vou ser preparado para ser um trabalhador da terra, que é tão nobre quanto, porque assim, é a mesma coisa no nosso corpo. O que é mais importante? O pulmão, ou o coração, ou o cérebro, ou a visão, ou o rim, ou o baço, ou o fígado? O que é mais importante? O sistema circulatório, ou o neurovegetativo, ou o sistema nervoso central, ou o sistema respiratório? Nenhum, sem um, os outros não vivem. Não vivem. Esse é um estado social de equilíbrio, né? E é por isso que o nome desse estado social de equilíbrio, onde toda a condição social é isonômica, chama-se sinarquia. Sim é conjunto e arqué é princípio. Então é um governo, né, de princípio. Que princípio? O princípio do bem-estar, da fraternidade. Então, quando existia esse sistema de castas, a coisa funcionava e ele se propagou. Você pega todas as tradições antigas, elas são harmônicas e tranquilas, porque elas tinham ou estavam ligadas diretamente a essa abrangência desse sistema de castas perfeito, né? Ou estavam influenciadas por ele. Quando isso aí... Desculpa. Quando entra em processo de degradação... Daí então se cria o sistema de castas, que é o que daí existia na Índia. Então você é um brahmane, você é um sacerdote, ou você é um kshatriya, um guerreiro, você só vai se relacionar com os da tua casta,
E você só vai mudar de casta quando você morrer, porque nascer nessa condição é karma. E isso é errado. Não é verdade, não existe isso, né? Baseado nessa interpretação errada do que seja o sistema de castas, então se criou todas as demais crenças. Então, assim, você pega as monarquias, em determinado momento a monarquia tem que ser criada, né? E em determinado momento alguém se impôs e disse, não, a partir de agora eu que vou dirigir esse negócio. E a monarquia é a transferência de poder hereditária, né? E para dar base a essa transferência de poder hereditária, então se atribuiu às monarquias, às famílias reais, a proximidade com a divindade. Então se criou vários mitos, várias falsas lendas, que todos os reis são derivados da divindade, são os reis divinos. Então todo rei é aquele superior que tem. Novamente é uma degradação da interpretação, porque de início os reis eram divinos, mas por quê? Porque a gente está falando da Atlântida, né? A gente está falando de enviados para dirigir a humanidade com uma estirpe diferente, uma origem diferente, mas nunca a transmissão era feita por hereditariedade. Inclusive, assim, a razão da queda do Império de Irã foi porque um ciclo de transferência de poder, ao invés de obedecer às normas estabelecidas para a sinarquia, que eu já vou conversar, que é baseado na liberdade, igualdade e fraternidade, né, se optou pela transferência hereditária. Então, ao invés de passar para o melhor, eu vou passar para o meu filho, né? E aí então começou um processo de queda, e aí um sistema de queda assim, tipo dominó. Aí foram caindo todos os impérios sinárquicos do mundo, e o mundo entrou na chamada, teve a Idade das Trevas, a Idade Média, né? A Idade Média é uma reação da própria coisa em si à degradação que se estabeleceu pós-queda dos impérios sinárquicos. O que você atribui hoje, assim, vamos trazer para hoje, vamos para a África, um continente da onde todos nós tivemos origem, né? Começamos, viemos tudo de lá, somos todos negros, né? A nossa raça inicial, primordial é a negra. Por que aqueles lugares... Primeiro fomos todos negros, depois todos vermelhos, depois todos brancos, né? E agora somos todos misturados. Isso, em direção a todos dourados. Então, por que nossa, já temos idade, nós presenciamos muitas coisas aqui, Biafra, Etiópia, Somália, aquela coisa que os olhos, não tem pessoa que, por mais fria que ela seja, ela olhar cenas que nós já tivemos a infelicidade de olhar. Como é que se explica esse tipo e a insensibilidade do resto do planeta, vamos dizer assim? Insensibilidade. Porque se tivesse uma mobilização, não existiria fome em lugar nenhum. Não existiria mesmo, não é demagogia, não é nada. Não seria mesmo. Há que se diferenciar, Grego, aquele sofrimento, aquela experienciação, aquele aprendizado que é do karma de cada nação. Aí é que está. Há que se diferenciar. Aí nós vamos entrar nesse negócio. Que é do karma de cada nação, daquele sofrimento que é artificial, que é imposto por outra nação. Então, se você pega a África, né, ela tem sido loteada há um milênio, né, e aí o grande incômodo que existe na África são as pessoas. Por quê? Porque interessa só o que tem no solo. Qual é a maior produção de ouro, a maior produção de diamantes, esmeralda, rubi, não sei o que e tal. Na África, você pega a Etiópia, até uns anos atrás era o pulmão da África, né? E você pega em termos de conhecimento, você pega um Haile Selassie, sim, né? Sim. O leão de Judá. Isso. Né? E assim, toda a tradição templária, toda a tradição secreta, inclusive na época do Egito, né, parte dela emanava da Etiópia. Então, assim, é uma luz que ainda emana, né? Líbia, Síria, sabe, Afeganistão, o Iraque, que é a Babilônia, Iraque, né? Pérsia, sabe? Então, só que a dor
causada às pessoas que residem nesse continente, que são desse continente e que formam o egrégora do continente, é por conta de interferência externa. Que interferência externa? Não, a África sempre foi loteada, né? Então os países invadiram, invadem e aí interferem na política, na geopolítica, hoje como desde sempre. E aí se impede que a coisa tome o seu rumo, porque você pensa assim, mas aquele que vive na savana africana, né, ele é feliz? Ou ele é infeliz porque ele não tem a internet, não tem a minha TV, nem sabe o que é isso. Ele é pleno, completamente feliz, desde que ele seja deixado em paz. Agora, quando alguém vai lá e diz, não, é o seguinte, você para ser feliz, você precisa ter uma TV, internet, um smartphone, e para que você tenha dinheiro, eu vou escavar o teu solo aí, né, e vou retirar. É que essas interferências, quando... Isso é uma coisa muito interessante. A Terra é um ser vivo, né? A Terra é um corpo sideral e é um ente vivo, é o corpo físico das almas que nele evoluem. Então, qual é que é o nosso corpo físico primário, master, né? É a Terra, né? E a Terra, então, ela é formada por inteligências dos reinos externos, tão vivas quanto nós e em processo de aquisição de consciência, e cada um com a sua função. Se a Terra quer te dar determinada riqueza, né, aí onde você está, aquela riqueza vai aflorar, ela brota, né, e essa riqueza pode ser água, ou ouro, ou alimento, ou uma árvore frutífera. De acordo. Essa é a dádiva, né, do ser para aqueles que fazem parte dele mesmo, que vivem na superfície. Quando eu vou e arranco o que eu quero, na marra, né, aí há uma reação. Então você pega e coloca uma mineradora para remover uma montanha inteira para tirar 1 quilo de minério. Tem um custo. Tem um custo. E aí a Terra se rebela, né? E aí a Terra se rebela, e a forma que ela tem de se rebelar é controlar o próprio fluxo sanguíneo dela. Qual é o fluxo sanguíneo dela? Água. Água. Vida. Sim. E aí e aí as pessoas começam... As experiências atômicas no subsolo da Terra, não imagina? É como se você começasse a machucar o teu corpo e quisesse ficar com a mente pacífica. Sim. E falando que está em paz. Mentira. Mentira. Não vai acontecer. Então isso aqui... Desculpa. Então, às vezes o pessoal reclama assim, eu falo que daí eu tenho, fico fazendo assim, né? Não, eles brigam comigo que acham que eu não te dou água. Não, não é. É que a gente dá tem... água pro Jorge, dá água pro Jorge. A gente tem o diafragma, né? Tem vários, né? Eu tenho um diafragma adicional aqui no meio, né? E aí quando entra em estado alterado, assim, muda um pouco a frequência orgânica, né? Daí esse começa a cobrar o seu tributo como se ele só funcionasse nesse ambiente. E aí o resultado o bichinho do haha. O resultado é isso. Então, uma parte é essa reação à agressão. Uma parte é, vamos invadir porque eu tenho que fazer com que aquilo seja parte do meu país, então vou deixar a minha tropa militar lá ou lá e vou tomar conta e vou dar... Então, quando um país invade o outro, aquele invasor ele é visto pelo egrégora do país, pelo egrégora da língua, como um corpo estranho, e ele tem que ser combatido. E quem vai combater ele é o próprio local. E aí, com medida de proteção, é como assim, quando os glóbulos brancos vão atacar uma inflamação orgânica. Sim. Aquilo gera uma convulsão no organismo e gera febre. Então, a África tem febre por quê? Porque ela é invadida. Ela quer se defender, ela precisa ficar em paz, né? E aí o resultado, o que é? É a escassez de alimento. Então, quando você pega a Etiópia, que era o pulmão da África, e daí hoje você vê dessa forma, ou a África de maneira geral dessa forma. Se bem que muita coisa é baseada na ignorância, né? Porque o que nos chega no Ocidente é a impressão que querem passar para o Ocidente, né? Assim, você vai lá, tem locais com a cultura, sabe, magnífica, né? Mas gostam de mostrar uma coisa ruim. Não, você pega o Nordeste do Brasil, você imagina assim, nossa, aquela secura. Você pega regiões do país onde é que
as frutas mais doces são produzidas e exportadas. Sim. Maravilhoso. O Nordeste é maravilhoso. Então, muito das dores, às vezes, é decorrente da nossa ignorância, né? E o estado de não isonomia, né, em determinadas partes do mundo é por conta disso, é por conta de daí alguns egrégoras, alguns países, algumas nações não deixarem os outros em paz. Então a falta de paz é que causa. Agora, independente disso, por conta de haver essa divisão quaternária de estados de consciência, né, e por conta da evolução ela andar, assim como descascar uma laranja, começa no Polo Norte, vai terminar no Polo Sul, né? Então fica para trás sempre coisa para ser resolvida, o que não implica em que resolver aquilo tem que ser por sofrimento. Podia viver pacificamente, harmonicamente, e isso não tem só a ver com a questão da escravidão. Então sempre quando se fala em África, se liga a questão da escravidão, do sofrimento, é uma mecânica, né? Assim, muitos que vieram para cá, para o Ocidente, teriam que vir porque neles estava a África. A África precisava migrar para o Ocidente, não daquela forma. Como os fenícios vieram, os hebreus vieram, os egípcios vieram, todos vieram para cá, para o Ocidente, por quê? Porque a lei ela tinha que acompanhar esse momento, essa evolução desse estado social. E teve um tempo em que a África era a beligerante da vez. Eles invadiam a Europa e levavam assim hostes de seres humanos para também trabalhar forçadamente. Sim. Né? E sempre aconteceu isso por quê? Porque são momentos beligerantes que todas as nações passam. Mas isso não implica em que daí hoje realmente você tem que fechar os olhos para o teu irmão. Por quê? Porque um estado social, né, então Estado é status, é você ficar imóvel para criar um Estado, mas o social ele implica em irmandade. Então o Estado social ele só existe quando você considera o outro como irmão, e essa é a razão de existirem os países, as nações, porque quando você está em estado natural, você está por conta própria, é você com você mesmo contra todos. Quando você tem daí inicialmente inimigos comuns, então você se junta com mais alguns para se proteger. Quais inimigos comuns? As feras, o meio ambiente, o que seja, e forma as nações primárias, né? Quando daí você está com uma nação primária formada e você tem força suficiente para não temer os inimigos que foram a razão de você se unir, né? Aí você começa a arrumar inimigo dentro do próprio local onde você está. E aí o estado social que devia ser a harmonia não existe. Por quê? Porque o estado social que deveria e deve existir e vai ter que existir no mundo inteiro tem que terminar com uma arquia, tem que ser uma sinarquia, né? Por quê? Porque é competência do Estado, né? Assim, vamos supor o nosso país, então tem uma região que produz riqueza, uma região produz menos riqueza, e uma região tem mais cultura do Brasil, uma região tem mais cultura importada, cultura europeia, né? O país, o Estado enquanto ente, né? O egrégora do Estado enquanto ente, para que ele se transforme em nação, ele tem que ter isonomia, ele tem que permitir que todos tenham no mínimo o necessário. O que é o no mínimo necessário? Ninguém passa fome, ninguém fica doente, ponto. Essa é a obrigação básica do Estado, independente. Sem dúvida. Se a minha região ela produz riqueza em excesso e a outra parte da região do país não produz riqueza suficiente, porque daí o clima é diferente ou o que seja, é obrigação do Estado. O Estado existe só para isso. É obrigação do Estado, é obrigação de cada indivíduo repartir com o outro. É esse que é o princípio básico que vai fazer com que a gente chegue no estado social. E se você tem 3 irmãos, né? E aí você tem recurso suficiente para alimentar seus 3 irmãos, você vai alimentar 2 para economizar e o terceiro não? Não, e aí então no país eu vou alimentar todos, mas se você então vai repartir alimento e saúde com todos no teu país, e daí o que está do lado de lá do mar, daí ele não é teu irmão, porque tem um mar que te separa? Não tem um mar que separa, na verdade tem um abismo, e o mar é que nos une. Então o mar que nos une
aos irmãos na África ou em qualquer outro lugar que seja, né, é motivo para que daí eu não me importe? Não, é quando você fala, se pegasse o orçamento gasto em armas no mundo, assim, a gente teria, sabe que a gente tem que entrar em um período de 1000 anos de paz, mais ou menos 1000 anos de paz, né? E depois tem uma pequena convulsão e aí depois você entra na paz perene e acabou o processo, né? Então, se para de gastar em armas e se investe em saúde e alimentação, é um mundo sem fome. Mundo sem fome, ótimo. Qual é o passo seguinte? Educação. Saúde. Um estado social perfeito, um estado social equilibrado, né, ele é baseado em 3 ordens. A ordem da instrução, a ordem da educação, a ordem da justiça, né, e a ordem da economia. Tem que haver, e isso não importa se as pessoas podem gostar ou não, independente da dor política de cada um, independente das opções, né, ou ódios políticos de cada um. Obrigatoriamente, toda nação que não tiver em equilíbrio, o que eu vou falar agora, ela vai desaparecer, vai ficar, assim, na melhor das hipóteses, ela vai fazer parte da história, né, para frente, como um exemplo a não ser seguido. Mas o que acontece é que a maioria delas vira pó da história, sequer é referenciada. Então, obrigatoriamente, você tem que ter liberdade na educação, igualdade na justiça e fraternidade na economia. Se não tiver isso, esquece, né? E não adianta você dizer, não, estou na iniciação, estou na escola porque é a minha ordem, aquela ordem, não sei o que e tal, a ordem que vem, trabalha pelo bem-estar do mundo, tá, mas você professa liberdade, igualdade e fraternidade na educação, na justiça e na economia? Não. Então esquece, porque é mentira. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Quando acontece no regime sinárquico, nos regimes antigos onde havia isonomia, né, então, independente de quem fosse reger o país, né, e podia ser monarquia, império, democracia, oligarquia, ou uma poliarquia, ou não interessa o que fosse, sempre independente daquele que ia exercer o poder, existia essa diferenciação, né? E existia um conselho de sábios. Então, a educação é que permite que um Estado seja um Estado social e isonômico. Sem educação, esquece. Se não houver, né, as leis adequadas e seguidas por todos, esquece. E se não houver uma economia em que exista fraternidade e valha, né, o mais forte engole o mais fraco, né, esquece, né, porque isso não dura uma noite, né, não vai acontecer. Se a gente chega em um estado em que isso aconteça, e daí você tem educação para todos, lei para todos, né, e a economia é repartida igualitariamente, aí então você dá condição para que os seres humanos consigam identificar no meio das dores da vida e das dores da humanidade qual é realmente sua cor de alma. Porque assim, qual é a minha cor de alma hoje? Ah, minha cor de alma hoje é ser um escultor. E aí vem a primeira cobrança: mas se você for um escultor, você não vai ter sucesso na vida, você não vai ganhar dinheiro, você não vai poder isso, não vai poder aquilo. Então, não, então tá, deixa o que seria minha cor de alma, que era trabalhar com a arte, não é? E eu vou então trabalhar em uma outra atividade que gere receita. Por quê? Porque eu preciso alimentar desejos, né? E preciso acumular. É um estado de desequilíbrio. Então hoje a gente vive um estado de desequilíbrio. O reflexo desse desequilíbrio social, né, dessa desarmonia social, é um pandemônio. O que a gente vive hoje é um pandemônio. Aí então você tem antipatia pelo outro porque ele pensa diferente de você,
você não ama o outro porque tem medo de ser magoado, você não se preocupa com o outro porque ele está muito longe. Sim. E aí então é um mercado, né, onde se vendem medos e se compram desejos, só que é um mercado onde na placa está escrito assim, ó, como às vezes tem assim nos locais proibido animais, né? Daí nesse mercado está escrito assim, ó, proibido felicidade, proibido bem, bom, belo, proibido liberdade, igualdade, felicidade. Por quê? Porque daqui para frente, para sobreviver, tem que ser fera, né? Aí, em vez de nós transformarmos as feras, né, dos reinos que nos antecederam e as feras, né, dos reinos invisíveis em seres humanos, né, nós estamos nos transformando em feras, com todo respeito às feras, porque a fera age por instinto só para se preservar. Como é que você acha que a gente vira e mexe, a gente dá umas pinceladas na sinarquia, né? Como é que você acha que como é que você acha que a gente pode chegar? A gente já deu diversos caminhos, mas com tudo que a gente vê, que parece que cada vez que a gente chega mais perto, mais longe fica, né? É incoerente até essa afirmação, mas parece que a coisa vai se afastando. Qual uma perspectiva? Me dê uma perspectiva de tudo isso aí que você abordou sabiamente. Como é que pode ser? Que a gente é imediatista, a gente está limitado ao nosso tempo aqui, né? A gente pensa em anos, a gente multiplica tudo isso aqui, sabe que o ser humano tem uma média de vida X. Então a gente começa a ver isso aí tão distante, como ver isso aí mais próximo e como... Porque quando a gente vê a coisa tão distante, você fala, eu não vou correr, porque está inalcançável para mim, né? Isso aí é deixar para outra geração, e no fim você acaba deixando de fazer até a sua própria parte, né? O seu processo com esse... Então qual seria o caminho aí? Me dá algumas... A primeira coisa... Porque se ficar sentado não adianta também, né? Meditando, essas coisas... Não adianta você sair correndo se você não sabe para onde vai. Perfeitamente. Então essa que é a pergunta. Então a primeira coisa é que ninguém dá o que não tem. Você tem que aprender a deixar de ver os outros como teus inimigos, né? A aprender a deixar de ver a ameaça em tudo. Tem que aprender a deixar de praticar o desamor, você tem que praticar o amor fraterno, você tem que começar a gostar da vida, você tem que começar a gostar dos outros, você tem que começar a gostar de todos. Mas isso a gente não pode comprar na padaria, no banco, tudo isso aqui, eu vou aprender a gostar, me dá um pedacinho de aprender a gostar do... Mas essa que é a parte interessante, você não consegue comprar e também não depende de ninguém. Porque assim, eu hoje posso começar a fazer isso, porque assim, a vida, o estado social, os estados, as nações, a coisa como um todo, ela é um caminhar, então não tem um passo de mágica que vai fazer com que tudo mude. Da mesma maneira como eu andei até determinado lugar, eu tenho que andar para outra direção. Então a gente tem que pegar e decidir em algum momento, né, eu vou reconstruir a coisa toda. Né? De que maneira eu vou reconstruir o mundo? Não, porque para reconstruir o mundo você tem que estar primeiro reconstruído. A si próprio. Reconstruir é o brado que nos compete, né? É o início da expressão do professor com relação à função, ao trabalho, né, da Sociedade Brasileira de Obiose, da Ordem Santo Graal. Eu preciso reconstruir, né, em mim a capacidade de amar, a capacidade de ficar em paz, a capacidade de me importar com as outras pessoas. Me importar não significa o seguinte: metade do mundo passa fome, tem guerra quase no mundo inteiro, e aí eu vou sentar e chorar. Não adianta nada, porque você vai morrer. E aí faz mais quem pela humanidade vive do que quem pela humanidade morre, né? Então, não, ânima, força, né? Vamos começar a fazer as coisas, mas por onde eu começo, né? E quem é religioso fala assim: por onde eu começo, meu Deus, né? Aí o Deus dele vai falar assim: então comece me olhando, né? E onde é que eu estou? Estou em mim, né? Isso não é um discurso abstrato, né? Assim, não estou querendo vender, né, inscrições para iniciação, assim, não é implorando, mas colocando com ênfase que é realmente necessário que cada um comece a construir em si
O mundo que deseja, por quê? Porque o mundo de todos é o somatório do mundo de cada um. Se eu me importo com alguém, se eu vou fazer com que o mundo melhore, né, a primeira coisa para que isso aconteça, o primeiro passo, eu tenho que deixar de ter antipatia. Ah, mas isso não muda nada no mundo. Muda um monte, por quê? Porque o mundo é magia pura, é teurgia. Se você é uma usina que todos os dias gera desamor, antipatia, ódio, rancor, né, e descaso, como é que o mundo vai mudar? Assim, nós somos peixes em um mesmo aquário, né? O que eu faça, mesmo que eu pense que não tem influência para mim e que daí vai prejudicar só o outro, me afeta por quê? Para que aquilo que eu estou falando chegue no outro peixe, ele precisa se locomover, precisa se mover na água, e a água é onde eu respiro. Sim. Onde né? você está. Então, não tem outra saída. Para que o mundo seja harmônico, e o mundo vai ser harmônico, ou por bem ou por mal, né? Assim, ou por dharma, ou por adharma, ou por karma. Assim, você tem o caminho ou do conhecimento ou da devoção, né? Que é jnana, né? E bhakti. Não seguiu, não mudou, karma, né? E a coisa vai acontecer, né? Só que se acontecer sem que a gente tenha feito acontecer, fica para a gente resolver depois. Muita gente não começa, e eu já tenho quase mais de 5 décadas nisso. Muita gente não começa porque é apressada. Não é apressada. É apressada. Ah, mas aí Então acho que não vou agora porque já não dá mais tempo. Se eu começar aqui, então. Como vencer essa barreira também? É assim, ó, vamos supor que eu vou morrer amanhã. Eu digo assim, puxa, vou morrer amanhã. O que eu vou fazer hoje? Eu vou fazer hoje a melhor coisa que eu já tenha feito em toda a minha vida. Vou aproveitar esse tempo que eu tenho para fazer a melhor coisa que eu já tenha feito em toda a minha vida. Qual a melhor coisa que eu já tenha feito em toda a minha vida? Né? Eu vou fazer o certo, ou eu vou compreender o que eu fiz de errado e vou tentar fazer o que seria o adequado. Então, eu tenho um dia de vida, e aí a iniciação é um caminho de 1 milênio. 1 milênio tem que começar com um dia. Sim, sempre começa, impreterivelmente começa. E a iniciação não é para você dizer assim, não, eu faço parte da não sei o quê. Não, é para que você aprenda a amar. Você aprenda a deixar de ser ignorante. Você desaprenda a odiar. Né? Você aprenda a ver. Né? Porque em fazendo isso, você constrói daí o alimento espiritual e físico, inclusive, não só para aquele que está passando fome, mas para todos que vierem depois, que eu já nem mais exista. Né? O ser humano hoje, ele é um construtor do futuro. Nós temos que ter essa consciência. Temos que nos preocupar com agora, temos que agir, não podemos ceder à inércia, não é? Assim, não podemos ceder ao descaso, né? E temos que parar de alimentar o errado e começar a fazer o certo. Passei a vida inteira fazendo errado, mas um dia eu fiz certo. Então daí, na hora que eu for pesar o meu coração na balança para ver para que lugar eu vou, né, ninguém vai poder dizer que eu fui errado a minha vida inteira. Por quê? Porque um dia eu tentei fazer certo. Em fazendo isso, nós mudamos o estado social, primeiro em nós mesmos. Liberdade, igualdade, fraternidade. Liberdade de educação, igualdade na justiça, fraternidade na economia. Se eu tiver harmônico em mim mesmo, eu crio as bases para que todos os seres experienciem os 2 bens mais preciosos que qualquer ser em evolução pode experienciar: felicidade e paz. Delícia, né? 2 coisas imprescindíveis. Porque senão a gente não consegue, assim, como é que eu vou estar plenamente feliz se o meu irmão morre de fome do outro lado do Atlântico? Como é que eu vou estar plenamente feliz se o meu irmão morre em uma guerra que foi criada por interesses políticos? Como é que eu vou estar inteiramente feliz se o meu irmão é agredido porque ele não tem direito de manifestar sua opinião? Daí a minha felicidade, ela é parcial, ela não é integral. Por quê? Porque a felicidade, ela só existe
A felicidade só existe realmente quando o ente terra, o ente gênero humano experienciar a felicidade. Então, enquanto não experienciar, isso não aconteceu. Enquanto não aconteceu, eu não posso ser feliz e eu não posso estar em paz. Que dica você dá para sublimar os porquês? Porque o porquê, tá vendo? Acabei de falar. Porque o que mais aflige qualquer pessoa, qualquer ser, é os porquês, que ele busca a resposta para os porquês, né? E desanima, porque muitas vezes não tem resposta, né? Como sublimar esse anseio dos porquês? Tem que ver de onde está vindo esse porquê, né? Ou é instintivo, ou é do astral para fazer um desejo, ou uma emoção, uma curiosidade, ou vem do mental. Então, da onde vem essa pergunta que eu preciso saber? E eu vou saber, sabe quais respostas? Todas aquelas necessárias para que eu faça aquilo que eu nasci para fazer. Então, o que eu vou fazer? O que eu vou saber na minha vida? Exatamente tudo necessário para cumprir o meu papel. E se eu tenho dúvida e se eu desejo saber, anima, mova-se, surge et ambula, levanta-te e anda, criatura humana, né? Vai, começa hoje, não importa o que seja, então vai se esclarecer, vá compreender, mas só que daí antes de você buscar conhecimento, né? Você tem que dar uma arrumada na casa, né? E assim, eu sugeriria assim, a primeira coisa que a gente tem no nosso país, Brasil, para que a gente tenha um estado social enquanto ente adequado, para que a gente tenha uma condição social adequada, a primeira coisa que eu tenho que fazer é reconhecer que eu estou em um estado de isonomia. Todo outro ser humano, cada um dos brasileiros, né, tem o direito exatamente igual ao meu. Então ele pode gostar do que quiser, ter a preferência que ele quiser, falar o que ele quiser, da mesma forma como eu tenho. O que mantém e o que constrói um ente, um país, e o que consolida esse ente e transforma ele em nação é o respeito ao outro. Se não existe o respeito ao outro, daí vem aquela questão, né? Então eu tenho na Constituição brasileira, no primeiro item, no primeiro parágrafo, daí tem assim: todo poder emana do povo e será exercido por aqueles por ele escolhidos, alguma coisa do gênero. Não é todo poder emana do povo, é toda autoridade emana do povo. Aqueles os quais dirigem nosso país, nosso estado, nosso município, exercem temporariamente o poder em nosso nome, né? E quando a autoridade não funciona, né, o poder se estabelece baseado na força dele, vai e toca o pau, né, de todas as formas para se estabelecer, ofuscando ou ocultando a autoridade. A mesma plataforma, a mesma base, a mesma mecânica existe em cada um de nós. Quando eu não uso a autoridade que em mim existe para eu compreender, para eu falar que é preciso ter paz, para eu dar uma direção na minha vida, quem vai tomar conta é o poder, né? E o poder tomando conta, como ele não tem a sabedoria da autoridade, ele vai se aliar com a força e o ser humano passa a ser regido por uma justiça que não é justiça, né? E por uma economia que não é economia. Não existe fraternidade e não existe igualdade. Se não existe fraternidade e nem igualdade, eu não tenho liberdade. Grande problema a ser resolvido por cada ser humano. Nós somos escravos de nós mesmos. É o pior. É o pior. Pior escravidão. Uma vez resolvido isso, uma vez não vivendo para alimentar desejos e ódios, desamores, horrores, coisa assim, eu crio em mim o estado social adequado. E aí então eu tenho condição de repartir com os outros. Por quê? Porque ninguém dá o que não tem. Eu usei esse termo recentemente aqui, porque eu ousei falar no meu perfil do Facebook, a minha casa, dentro da minha casa. Eu disse: onde estão as manifestações sobre determinado assunto, não precisa repetir. Né? Eu sei. Oh, meu querido, o sarrafo desceu ali. E as pessoas crescem que democracia, né, é a convivência de contrários.
nós já temos uma democracia capenga no mundo inteiro, né? Porque é o demos kratos, né? É o poder, né? Do povo, mas não no sentido de poder, porque daí ela tem a gente tem uma democracia representativa, onde um grupo representa. Como quem consegue fazer esse grupo geralmente é o capital, né? Então nós temos uma plutocracia misturada com uma democracia, fazendo de conta que age em nome do povo. Isso. E aí, ao invés de eu arrumar as coisas, né, e exercitar minha autoridade, eu vou brigar com você porque política não é futebol. Eu nem discuto. Política não é futebol. Na política não tem paixão. Não. Né? Na política você tem que ter razão, você tem que ter isonomia. Se não tem isso, aí realmente a gente fica num beco sem saída, né? E a gente experienciou, tem experienciado no mundo inteiro e experienciado no Brasil de uns anos para cá, né? O acirramento dessas posições, né? Achando que daí o meu direito é maior do que o teu direito. Né? É como se o direito de se manifestar em assembleia, e um dos direitos mais sagrados que existia em Atenas, como berço de todo o Ocidente, em termos sociais, né? Era o direito de se manifestar. Todos tinham o direito de falar o que bem entendessem na assembleia. Né? E agora, quando você vem numa mídia social, ou numa roda de amigos, ou na tua família, e você expressa que você tem opção por A na questão da política, daí o outro que tem opção por B, acha que ele tem por obrigação te atacar porque você não pensa igual. Lamentavelmente é assim. Não, nesses casos, né, aí deveria voltar, né, um elemento também da democracia ateniense, democracia grega, que era o ostracismo. Né? Aquele que pudesse colocar em risco a democracia, criando condições para que uma tirania existisse, ele seria degradado, né, por 10 anos. O ostracismo, e o ostracismo é porque era do ostrakos, né, que eram aqueles restinhos de cerâmica. Isso. Né, que tinha um bairro que era onde ficavam os restos dos ceramistas, né? E as assembleias eram feitas lá, com relação à prática do ostracismo, daí se escrevia no caco de cerâmica o nome daquele que tinha que ser degradado por 10 anos, porque ele colocava a democracia em risco. Todo mundo marcou sim, conta, soma, quem que é tal, 10 anos fora do processo. E a gente tinha que usar o processo do ostracismo, não com relação aos outros, para a gente não entrar no mérito de julgar quem está certo ou errado, mas em nós mesmos. Então, se em mim existe um sentimento que é tão antagônico a ponto de criar um pandemônio ou colocar em risco a minha harmonia, eu o degrado por 10 anos. E qual é o que eu deveria expulsar de mim por no mínimo 10 anos? O ódio, a intolerância, a incapacidade de amar, a antipatia, todas essas coisas. Só consciência. Sem então, consciência não tem para que a gente tenha um estado social feliz, perfeito e acabado, onde a prática seja o bom, o bem e o belo, para que eu respeite o meu irmão, para que eu não diga que eu amo mais os animais do que o meu irmão humano, não é? Eu vi esses dias, então publicaram um vídeo, né, de o carro abandonou o cachorrinho que deitava sem uma patinha e foi embora, e alguém filmou. Gerou uma rede assim primeiro uma rede de solidariedade, né? Então se movimentou o Ministério Público, não sei o que, teve 50 voluntários para adotar o cãozinho, não sei o que e tal. E isso é positivo. E ao mesmo tempo gerou uma rede de ódio que queria identificar quem foi que abandonou o cão, e daí queriam linchar, enforcar, pendurar, matar, prender. Defender o animal é perfeito, né? É de lei, mas daí não é de lei e não é perfeito. Sim, você odiar o humano. Claro, julgar. Não, e daí tem os cãezinhos abandonados, mas tem as crianças abandonadas. Também. Tem os cãezinhos que passam fome, mas tem as crianças que passam fome.
né? Então, não quer dizer que eu não tenho que preocupar com os cães, mas eu também tenho que preocupar com os seres humanos. Eu tenho, e não tem como eu ser meio bom. Ou eu sou bom, ou eu não sou. Não tem como eu ser meio honesto. Ou eu sou, ou eu não sou. Não tem meio termo, é. Não tem meia fraternidade ou fraternidade seletiva, não. Eu só vou gostar dos meus pares. Quem é do meu time de futebol, do meu partido político, do meu estado, da minha escola, quem gosta da mesma cor que eu, do meu grupo de WhatsApp, não sei o que e tal. E o resto que se exploda. Dá licença, vamos começar a agir como ser humano, né? Ou então depois acha que vai lá e bota a roupa branca e está tudo resolvido. E essas máscaras vão servindo para todos nós, né? Lógico. Nossa Senhora. Lógico. Todas. Não, e assim, vai chegar um ponto da nossa caminhada, né, nesse corpo físico, depois de deixar o corpo físico, que nós vamos estar sozinhos, com todas as nossas criações. Então, nem que seja por egoísmo, pratique a fraternidade e o amor. Por quê? Porque você vai ter que colocar as coisas em ordem. Agora ou depois? Agora, mas isso é certo. Ixi. O professor, ele fala assim, professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose, em 1924. Nem que por egoísmo deveis amar-vos uns aos outros, porque aqui, mais do que em qualquer outro lugar, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Tá, isso aí eu não conhecia, não. Bom, quem com ferro fere, com ferro será ferido, isso sim, mas essa frase eu não conhecia, professor. Nem que seja por egoísmo, deveis amar-vos uns aos outros, né? E o amar eu me preocupo com a alimentação de quem não tem, né? Mas não vou odiar quem é do partido contrário, né? Ou não vou odiar quem é da religião contrária, ou não vou dizer que o meu Deus é melhor que o teu, ou não vou querer invadir o teu espaço, ou não vou me apropriar das coisas que você tem. Nós temos que chegar a um ponto em que a gente tenha tal estado social harmônico, onde a gente veja que é uma coisa assim, é o final do fim de ciclo. Esportista, independente de qual seja o esporte que ele pratica, ele ganha em um mês o que o professor não vai ganhar em 1000 anos. Não, com 1000 anos nisso. Não importa o quão artista é o esportista, não importa o quão especializado, ele é um ente social, né? E aí o professor, né, ou o agricultor, ou o que está, o guarda noturno, ou o padeiro, ou o analista de sistema, ou não importa qual a profissão, não tem uma célula mais importante que a outra no organismo. Sim. Como é que um estado social permite um negócio desse? Sabe por quê? Porque é necessário criar falsos ídolos. Eu preciso degradar de tal maneira o estado social, né, e me alimento de tal forma de ódios e desejos que eu preciso criar alguém que tenha aquilo que eu gostaria de ter. Então aí o cara recebe, né, em um mês mais do que uma vida de quem vai trabalhar todos os dias lá na lavoura plantando o que ele vai comer, né, e a gente acha que isso é certo. Isso é um pandemônio que a gente vive, não é um estado social, mas não chega nem perto de democracia. Não é nem um resquício do que vai ter que ser uma sinarquia. Agora, por onde é que tem que começar essa revolução, essa mudança? Por nós mesmos. É isso. Beleza, já estamos... Quem não trabalha pelo bem, trabalha pelo mal. Não tem meio termo. Não tem meio termo, foi o que nós falamos. Mas hoje eu saio assim, só para finalizar aqui, uma coisa que você falou me chamou a atenção, ficou gravado aqui, entre outras, né, mas... sobre a questão, quando eu falei das classes sociais, da pobreza, tudo, ele chamou a atenção porque é um ponto de vista, porque às vezes você não enxerga, você não percebe, você vê, mas não percebe. Né? São duas coisas distintas, né? Ver e perceber. Você falou assim, um povo, você acha que é um povo infeliz? Mas por que ele é infeliz? Ele pode ser um baita de um povo feliz. É infeliz no seu conceito, no seu ponto de vista, porque você tem televisão, você tem. Você faz isso, você faz aquilo. Eles não têm nada, mas para eles não conhecem nada. Aquela história, o grande executivo vai passar, depois de trabalhar um ano loucamente, vai passar uma semana de férias na praia. Aí chega lá e vê o pescador jogando a rede. Daí ele fala assim, puxa, mas você joga a rede muito bem, ele pega muitos peixes, né? Mas você é feliz aqui? Sim, sou. Mas por que você não pensa, em vez de daí só jogar a rede, você pega e financia várias redes e contrata outras pessoas e monta uma empresa de pesca?
E aí você vai ter muito dinheiro, né? E vai poder ter um conglomerado e ser multimilionário, não sei o que, e trabalhar muito e tal. O executivo falando, né? E daí, depois que você tiver isso aí tudo assim, desse tamanho e com tanta riqueza e tanto poder e dominando todas as empresas de pesca e tal, porque você é um cara muito hábil, aí ele parou assim, aí você vai ter direito e vai se esforçar para poder vir uma semana ficar aqui na beira d'água, que é onde você já está. Então ele deixou de ser executivo e foi ser pescador. Foi ser pescador, perfeito. Entende? E o que ele então, teve? Uma percepção. É, porque nós temos que respeitar o conceito de felicidade de cada um. Isso. A minha felicidade não é a tua. Isso mesmo. Não, porque nós somos seres diferentes. Né? Enquanto eu quiser impor o meu ponto de vista para os outros, o resultado é infelicidade para você que está se sentindo agredido e para mim que vou me sentir frustrado porque não consegui te converter. Né? Quer dizer, eu quero trazer você para a minha religião, por quê? Porque a minha religião é melhor. Eu não quero trazer você para a minha religião, porque eu não tenho religião e a minha não é melhor. A minha, para mim, é um bom caminho e eu não tenho religião. Então, o caminho de iniciação que eu resolvi escolher, para mim é o caminho adequado. Para você pode ser que não, e você é tão meu irmão quanto. Perfeito, perfeito. Eu me lembro agora, e vai vendo, só que nós não temos mais tempo. Os filmes, aqueles filmes, gente que foi resgatada da selva, histórias verídicas, reais, que cresceu no meio de animais, foi resgatado, trouxeram para a civilização uma infelicidade incrível. Lógico. Aí o que faz? Foge e volta para sua felicidade, que é no meio do mato, andar, comer das árvores, colher do chão, dormir ao relento. É respeito, é viver Exatamente, em paz. A gente tem que se comportar como ser humano. Em algum momento, assim, isso me angustia, né? E às vezes chego no final do dia angustiado, mas daí no mês seguinte daí tá zerado e eu recomeço. Eu me angustio porque assim, em algum momento, né, as pessoas têm que ver que a coisa ela é real, não é um discurso. Nós temos que realmente praticar o bem. A gente tem que realmente ficar em paz. Não adianta fingir. Não tem lugar no universo onde você possa se esconder para fingir. Né? E todo mundo vai aprender isso de uma maneira ou de outra. Espero que nessa vida. Exatamente, que bom. Esse programa olha, um grande programa hoje para reflexão. Muita reflexão. Uma troca de ideias. Foi, mas tudo bem, mas a gente forma essa egrégora que E não procurar se instruir, assim, ver assim, as origens das coisas, assim, essa questão da democracia, como é que você se insere, qual é que é o teu direito, assim, quem que você é, por que o outro se julga superior a você, é porque quem tem mais dinheiro acha assim, quem tem mais, assim, o multibilionário acha que ele é superior ao agricultor, tá, então vai comer ouro. Vai comer ouro. O rei Midas desejou tanto que depois a comida tijolo. A comida que ele queria se transformava em ouro e morreu de fome. Perfeito. Então, o estado social perfeito e adequado é aquele em que cada um está no lugar onde é feliz. É isso aí. Só isso. Sim, isso. Obrigado, Jorge, mais uma vez. Brilhante. Fiquem bem, fiquem em paz, tenham uma boa vida, uma caminhada profícua, mansa e feliz. Fraterno abraço e um feliz sempre.